Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento a todos os colegas julgadores aqui, em especial a desembargadora Marilson. Pelo menos é a primeira vez que eu estou participando em conjunto de julgamento nesse Tribunal Regional Eleitoral, o digno Procurador Regional Eleitoral e os servidores aqui, em nome do diretor. Eu cumprimento todos. E a sociedade jurisdicionária que está nos acompanhando pela transmissão direta pela internet. Eu vou fazer uma pequena inversão para aguardar até a presença do colega, mas antes eu quero participar a todos que continua adiado em razão do pedido de visto, processo 57, número 57.429, que é o item 2.1 da pauta física. Eu vou começar a inverter, me permita, meus pares, para aguardar a formação do quórum, que exige um julgamento de um processo em pauta, embargo de declaração. Eu chamo a julgamento, portanto, os dois processos administrativos, que é o 1.1, é processo judicial eletrônico, é o 06.04491/2019, 6.11.000. Trata-se aqui de uma minuta da resolução da eleição suplementar, que é um calendário eleitoral, cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Ribeirão Cascaleira, que faz parte da 31ª Zona Eleitoral. A Secretaria Judiciária que é interessada, foi proposta, portanto, uma minuta de resolução em razão dessa eleição já mencionada naquele município. E também, simultaneamente, temos também o 1.2, com a numeração 06.045/76/2019, 11.00, concernente também a esse pleito, nesse município mencionado, onde se realizar-se-á a eleição no dia 7 de abril do corrente ano. E outro processo já mencionado e apregoado, ele diz respeito à prestação de contas. Então, eu indago aos eminentes pares se consideramos aprovados, respectivamente, esses dois processos eletrônico anunciado. O primeiro é concernente à resolução que dispõe sobre a realização das novas eleições para o cargo de prefeito e vice-prefeito no município de Ribeirão Cascaleira. E o segundo processo diz respeito à mesma eleição mencionada naquele município, mas trata especificamente da arrecadação, aplicação de recursos na campanha eleitoral e prestação de contas concernente a essa eleição. Eu indago aos eminentes pares se o tribunal pode considerar aprovada respectivamente essas duas minutas de resoluções. Desembargadora Marilson. De acordo. Doutor Jacques. Doutora Vanessa. De acordo. Doutor Peleja. De acordo. Doutor Burtoluz. De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou os normativos que dispõem sobre a realização das novas eleições e sobre a arrecadação e aplicação de recursos e prestação de contas para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Ribeirão Cascaleira, pertencente à circunscrição da 30ª Zona Eleitoral. E eu quero já, em razão disso, já solicitar aos colegas de plenário que pense na possibilidade de um ou outro estar presente, fazer presente, juntamente talvez com o corregedor, nesse município, né? Para que ajude a fiscalização, para que não incorra nos mesmos erros e equívocos, né? E desvio de condutas que possa, eventualmente, voltar a ser judicializado essa eleição naquele município, né? Porque isso custa dinheiro à sociedade e o principal de tudo isso, além do dinheiro, é a frustração que você traz à população, né? Gera um descrédito, né? A democracia, respinga na democracia. Então, vamos pensar nisso, né? E os colegas já têm experiência aí, no caso do Dr. Jacques, que trabalhou na questão de propaganda, também aqui os outros colegas na prestação de contas, já pudesse também ir refletindo e já antecipadamente, se for possível, comunicar
com o magistrado que estará presidindo aquele pleito, e eu solicito aqui também do digno procurador regional eleitoral, a possibilidade de contactar também com o membro do Ministério Público para, desde agora, né, com essa normatização, já possa acompanhar passo a passo e principalmente já com isto, tomando conhecimento do fato que gerou a causa geradora da anulação daquele pleito, para que não ocorra, né, não permita que ocorra o mesmo equívoco, os mesmos erros, porque isso, como disse, gera consequência de âmbito muito maior que a gente pensa, não é só financeiro, né? E também, como o diretor está me lembrando aqui, como já aprovamos também a mesma normatização, obviamente com alguma peculiaridade diferente em relação a outro município, é o município Bom Jesus do Araguaia. Então, nós teremos, na verdade, 2 eleições, né, no mesmo dia. Então, aí vai permitir que forme uma equipe diferente, mas eu acho que o principal é nós acompanharmos a partir desse momento, né? Como disse, passo a passo, fase por fase, para que não incorremos, obviamente, no mesmo erro, ou não permitimos que ocorra esses equívocos. Concluída, portanto, a pauta administrativa, vamos aqui à judicial. Com isto eu trago à mesa o 2.3, que é o 41.568. O assunto aqui é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato a cargo vereador de Rondonópolis, pertencente à 46ª Zona Eleitoral. É o Denilson Roberto Sodré de Oliveira, que é a parte recorrente. O parecer escrito da Procuradoria é pelo provimento parcial para julgar aprovadas com ressalvas. Esse processo é da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Denilson Roberto Sodré de Oliveira, candidato a vereador em Rondonópolis, eleições 2016, contra a sentença da 46ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha na forma da resolução TSE número 23.463. Compulsão dos autos, verifica-se que o juiz acolheu o parecer técnico conclusivo para reprovar as contas. A desaprovação fundamenta-se em uma única inconsistência, qual seja a omissão de registro de uma despesa com combustível, conforme nota fiscal emitida pela rede de postos G Petróleo, em nome do candidato, no valor de R$ 93,20, o que representou 0,44% das despesas da campanha do candidato. No apelo, o recorrente aduz que a nota fiscal em questão é, na verdade, um cupom fiscal, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, e que está incluído a nota fiscal número 000003836, constante dos autos. Nesse sentido, argumenta que a imprecisão apontada no parecer conclusivo é, na realidade, um erro material, jamais omissão de despesa realizada. Além disso, alega a irrelevância do valor supostamente omitido, proporcionalmente ao valor total de seus gastos. O recorrente postula a reforma da sentença para aprovar a sua prestação de contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo parcial provimento do recurso, pugnando pela aprovação das contas com ressalva. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelência, o Ministério Público ratifica o parecer, levando em consideração a aplicação do princípio da proporcionalidade e do baixo percentual constatado no caso. Por tal razão, manifesta o Ministério Público pela ratificação do parecer, a aprovação das contas com ressalva. Quando o senhor refere ao baixo, é o 0,44% de despesa do candidato. A palavra, portanto, retorna à douta relatora. Entendo que a sentença merece parcial reforma. Por um lado, não há prova da alegação de que a despesa omitida constante do documento auxiliar da nota fiscal número 70756, no valor de R$ 93,20, refira-se à despesa contida em nota fiscal devidamente apresentada nos autos. Desta forma, não há como ter certeza de que se trata de mero erro material, como sustentado pelo recorrente. Nota fiscal e cupom fiscal são ambos documentos que subsidiam o recolhimento de impostos, tratando-se o segundo de documento simplificado emitido pelo comerciante, enquanto a nota fiscal tem informações mais completas e só pode ser emitida diretamente pela Cefaz. Entretanto,
Ainda que se considere que o candidato deixou de declarar na prestação de contas a referida despesa, o valor omitido de R$ 93,20 é pouco significativo se considerado o gasto total da campanha do candidato, que foi de R$ 30.496,69. Assim, a despesa em questão representa ínfimos 0,44% dos gastos. Como bem apontado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o juízo de desaprovação deve ser reservado para casos graves que inviabilizam a própria atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral ou parte considerável dela. Não é razoável conceder o mesmo tratamento jurídico a uma prestação de contas de campanha como esta, cuja inconsistência não equivale a sequer 1% do total da movimentação financeira, com aquelas cujo candidato realiza manobras ilícitas, deixa de apresentar peças fundamentais, como extratos bancários, e utiliza-se de ardil para esconder recursos originários de fontes vedadas ou despesas ilegais. Trago aqui, peço vênia para não ler precedentes nesse sentido. Então, diante de todo exposto e em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato Denilson Roberto Sodré de Oliveira referentes ao pleito de 2016. É como voto. Como todos ouviram, a relatora encaminha a voto em consonância com o parecer do Ministério Público. O próprio relatório já deixou bem claro de que essa matéria factual, quer dizer, o fato descrito é distinto daqueles tantos outros que já julgamos, né? E ela fez essa ponderação. Há algum voto divergente? Se não houver, me permita, então, a proclamação por unanimidade de parcial provimento ao recurso nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Faço o pregão agora do processo 2.247.957, que é o quórum absoluto, que refere-se a embargo de declaração, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder econômico, abuso do poder político, autoridade, justamente daquele município onde será realizada a eleição suplementar, Bom Jesus do Araguaia. Quem está com parte embargante aqui, o protagonista é Joel Ferreira, também o Edmárcio Moreira da Silva, e justamente uma coligação. E a parte embargada é uma outra coligação, juntamente com Marcos Roberto Renner, Marcilei Alves de Oliveira, e não há parecer, obviamente, por tratar-se de embargos de declaração. Este processo também, a exemplo do anterior, é da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pela coligação Trabalhando e Avançando Unidos por Bom Jesus, Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva, face ao acordo do TRE número 26760. Decisão colegiada que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pela coligação, construindo uma nova história, e outros contra a sentença do juízo da 53ª Zona Eleitoral, nestes autos de investigação judicial eleitoral proposta pelos embargados contra os embargantes. Relembro a ementa do aresto. Recurso, ação de investigação judicial eleitoral, eleições 2016, conduta vedada, agente público, abuso de poder econômico e político, sentença de improcedência, prestação de serviços à campanha em horário de expediente, pelo assessor jurídico e pelo assessor contábil do município, atuação em processo de prestação de contas e age de interesse do prefeito candidato à reeleição. Artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504. Condenação. Provimento parcial do apelo. Aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 73. Provas robustas de que o trabalho realizado pelo então detentor do cargo em comissão de assessor jurídico e contábil da Prefeitura Municipal durante o período eleitoral restou incompatível com o labor a ser desempenhado no ente municipal, ferindo a finalidade da norma que traz a proibição de ceder o servidor público para o trabalho em comitês durante horário normal de expediente. Alegam os embargantes que houve contradição e obscuridade no julgado, que a decisão foi fundamentada em premissas equivocadas. Aduzem que buscam o aperfeiçoamento da análise das matérias que restaram omissas,
visando pré-questionar os argumentos com o objetivo de, sendo necessário, permitir a interposição de recurso a instâncias superiores. Nesta linha, afirma os embargantes que o voto do excelentíssimo senhor juiz-membro Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior se baseou em premissas equivocadas, especificamente quanto à informação de que o assessor jurídico do município atuaria em diversas campanhas eleitorais, sendo que tal informação não se encontra nos autos. Os embargantes também apontam contradição no raciocínio desta relatora e pedem esclarecimento na conclusão sobre a incompatibilidade de atuação dos assessores em campanha eleitoral. Segundo os embargantes, teria sido dito que a situação tem passado há tempos aos olhos da Justiça como regular e legítimo, porém, mesmo assim, essa relatora considerou a ocorrência como conduta vedada por parte dos investigados, aplicando-lhes a pena de multa, sem indicar qualquer serviço que tenha deixado de ser realizado pelo assessor em seu cargo público. Os embargantes salientam ainda omissão quanto à sua alegação de que os cargos de assessor jurídico e contábil seriam de primeiro escalão, equivalentes a de secretário municipal, agentes políticos, pelo que não haveria vedação de participar de atos de campanha em horário expediente. Portudo, os embargantes rogam a eliminação dos vícios apontados e, se for o caso, que se impressem efeitos infringentes aos embargos para reformar o acordo e afastar as sanções a eles impostas. Em contrarrazões, os embargados asseveram que as teses veiculadas pelos embargantes se encontram completamente desprovidas de fundamentos técnicos, jurídicos e probatórios. Alegam que os embargos são manobra jurídica protelatória que visa retardar o cumprimento do acordo e, consequentemente, das sanções aplicadas aos embargantes. Que a modificação do entendimento da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, o que não é o caso. Por fim, os embargados pedem o reconhecimento do caráter protelatório desses embargos e, com isso, a aplicação de multa por litigância de má-fé. A douta Procuradoria Regional Eleitoral se absteve de opinar quanto aos embargos. É o relatório. Relatório. A senhora pode prosseguir, porque não vai aparecer. Sem razão os embargantes. A informação contida no voto do excelentíssimo juiz-membro, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, de que o assessor jurídico do município atuaria em diversas campanhas eleitorais, significou que o assessor teria participado de diversos momentos da campanha eleitoral de 2016, realizada em Bom Jesus do Araguaia, em horário durante o expediente de trabalho na prefeitura, o que restou e que ficou plenamente comprovado nos autos. Quanto à possível contradição apontada pelos embargantes no voto dessa relatora, não passa de um mero erro de interpretação da parte, dado que o meu voto condutor, em verdade, teve o real sentido de criticar a posição da Justiça Eleitoral em relevar esse tipo de situação, assessores municipais trabalhando em campanhas eleitorais, pois nitidamente trata-se de uma ilicitude, a qual deveria ser considerada como conduta vedada em todos os casos, nos termos da lei. Quanto à suposta omissão, o argumento trazido pelos embargantes de que o secretário municipal poderia participar de atividades eleitorais em horário de expediente não é apoiado por nenhuma norma jurídica pátria, sendo que os agentes públicos estão sujeitos a controle de horário e os ocupantes de cargo em comissão devem elaborar ininterruptamente em dedicação exclusiva. Mesmo que se entendesse o contrário, não há qualquer menção nos autos que os referidos assessores dos embargantes, tanto o jurídico quanto o contábil, chegaram a ocupar cargo equivalente a de secretário municipal em Bom Jesus do Araguaia. Por último, em relação ao alegado pelos embargandos em contrarrazões, não há o que se falar em caráter protelatório desses embargos. Os declaratórios são recursos previstos em lei, cabendo contra qualquer decisão judicial, buscando esclarecer e sanar as dúvidas das partes. Não vislumbrei tentativa de atrasar a execução do julgado por parte dos embargantes. Por isso, rejeito os presentes embargos de declaração opostos pela coligação Trabalhando e Avançando Unidos por Bom Jesus, mantendo intacto o acordo TRE número 26.760. É como voto. A senhora está rejeitando os embargos. Eu bem indago aos dignos colegas se há algum voto divergente. Ela encaminha o voto no sentido de rejeitar os embargos, entendendo que não há nenhuma daquelas hipóteses que possa contaminar o acordo que é objeto justamente da embargabilidade deste tribunal. Doutor Caio Pornão. Eu só queria dizer que acompanho integralmente o voto da eminente relatora, mas não poderia deixar de fazer um registro de dar boas-vindas aqui à desembargadora Marilsen,
que é uma desembargadora que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que ela desenvolve no Judiciário, e para mim é uma honra, mesmo que seja por uma única sessão, desembargadora, sentar ao lado de Vossa Excelência. Então eu quero registrar aqui boas-vindas à desembargadora Marilson. E no mais acompanha a eminente relatora. Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou o desembargo de declaração oposta pela coligação e nos termos do voto da douta relatora. Ô, doutor Ricardo, você não precisa me dizer nem nada. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer, comovida até essas boas-vindas, doutor Ricardo, e dizer que estou aqui para auxiliar no que for possível e preciso para o TRE. Agradeço. Muito obrigada. Às vezes a ação diz mais. Acompanha o trabalho do desembargador Marilson desde a quinta vara, né? Sexta vara civil. Colegas, eu vou novamente insistir em 2 pontos. O primeiro, eu gostaria que todos empenhassem de imprimir uma celeridade nos processos pendentes para julgamento. Há um número considerável de processos do pleito de 2018, seja de natureza investigativa, acho que aí cabe nato, o relator é o corregedor, mas também a prestação de conta. Nós precisamos concluir, mesmo daqueles que não foram eleitos. Nós temos que fazer a conclusão desse processo para não ficar se arrastando, né? Durante meses e meses e às vezes até anos. Tanto que a gente estava observando aqui, mas é diferente, que nós estamos julgando prestação de conta de 2 anos atrás do município. Tudo bem, porque quem julga primeiro é o juiz, né? Aí há grau de recurso para cá. Mas aqui a competência é na origem, é de origem, né? Então, por favor, os gabinetes estão com 2 assessores, eu gostaria, vocês vão receber toda semana um relatório dos processos que estão pendentes para julgamento. Eu gostaria de contar com essa compreensão para que até o final dessa gestão a gente consiga atingir uma meta aí razoável de julgados. Outro assunto, eu vou novamente sugerir aos senhores da possibilidade da cooperação de todos nesses 2 pleitos suplementares, né, que já foi dito aqui, Bom Jesus do Araguaia, né, e Ribeirão Cascaleira, para que não ocorra equívocos. Se possível, como disse, contactar com o magistrado de lá, se possível poder fazer reuniões por videoconferência. Nós temos aqui a possibilidade de videoconferência, né, com determinadas localidades. Então, trocar ideias, como disse, e insistindo para que não ocorra novamente, porque a gente às vezes pode ter situações em que você vai fazer uma eleição suplementar e vai ocorrer irregularidade, vícios, né? E óbvio que o tribunal tem que agir, a justiça eleitoral tem que agir de forma realmente pedagógica, né? Mas isso gera consequências, como eu disse, tanto de âmbito social como também de âmbito financeiro. Então, não havendo nenhum processo de julgamento, eu agradeço a participação aqui de todos e declaro, portanto, encerrada a presente sessão.